Você que tem acompanhado aqui o nosso canal sabe que semanalmente nós temos uma coluna onde nós estudamos a história das heresias ligadas ao cristianismo. E hoje eu vou apresentar para você uma heresia em que se falava em línguas estranhas e se profetizava na primeira pessoa. Sabe que heresia é essa? Então, assista o vídeo até o final que você vai se surpreender. Hoje também eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a cada apoiador, a cada apoiadora aqui do nosso canal. A você que está inscrito na plataforma Apoia-se e a você também que é membro desse trabalho. Obrigado pela sua contribuição e se você quiser fazer parte, será muito bem-vindo, muito bem-vinda aderindo a um dos planos do Clube de Membros, tem plano até de R$ 7,99, se inscrevendo com o valor que quiser na plataforma Apoia-se ou, se preferir, enviando sua contribuição pela chave Pix do canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre o montanismo. Já ouviu falar sobre esse movimento do segundo século da era cristã que ganhou a adesão até de personagens importantíssimos da patrística, que causou um certo alvoroço na Ásia Menor e que depois foi condenado pelo cristianismo oficial, embora essa condenação tenha levado muito tempo para acontecer. Essa heresia está relacionada com um homem chamado Montano, que nasceu na Frígia, uma região da Ásia Menor, atual Turquia, por volta do ano de 155, meados do segundo século. O Montano ele foi sacerdote de Apolo, uma divindade, né, dos cultos politeístas, e depois, na sua idade adulta, se converteu ao cristianismo. E ele foi o líder de um movimento de renovação espiritual e moral que começa a se desenvolver no segundo século. Esse movimento tem como característica pregações muito efusivas, as pessoas falavam em línguas estranhas quando entravam em êxtase e também profetizavam em primeira pessoa. Além disso, o Montano ele se afirmou como um porta-voz do Espírito Santo, como alguém que era usado pelo próprio Espírito Santo para comunicar a sua mensagem, para comunicar a sua fala diretamente às pessoas. E um tempinho depois ele chega a dizer que ele era a própria encarnação do Espírito Santo. Cá entre nós, autoestima não era o problema de Montano e nem do montanismo, né? Para a gente analisar melhor o montanismo, nós temos que perceber alguns aspectos. O primeiro é que esse movimento é fruto do milenarismo asiático sob a influência da leitura do livro do Apocalipse. O Apocalipse, que quando surge, é fruto da literatura apocalíptica, uma literatura política de resistência, e que, com o passar do tempo, ele vai sendo lido de uma maneira misteriosa e futurística. E já nessa época do Montano, haviam alguns movimentos milenaristas que começam a interpretar o Apocalipse como sendo algo para o futuro, um futuro iminente, que a qualquer momento poderia acontecer. Segundo ponto que nós devemos perceber é que foi um movimento de retorno à Igreja das Origens, um movimento antiepiscopal, porque eu falei nos episódios anteriores que depois da era apostólica o cristianismo passa a ser liderado pelos bispos, que seriam discípulos dos discípulos de Jesus, né? E o Montano começa a pregar que os bispos teriam pervertido a mensagem cristã.
cá entre nós, perverter demais, mas que há um pequeno desvio da tônica dos apóstolos nesse momento, isso não há como negar. Mas não chega a ser uma perversão, conforme o Montano diz. Então ele começa a pregar um movimento de retornar às origens apostólicas da igreja. Imagina se ele vivesse no século XXI, hein? Se ele estava no segundo, terceiro século e ele já sente a necessidade de se retornar ao cristianismo das origens, se ele vivesse no Brasil do século XXI, ele se desesperaria. É ou não é verdade, hein? Terceiro ponto é que é um movimento eclesiástico rural. É sim, ele acontece no interior da Frígia, no interior da Ásia Menor, e é um movimento rural que se opõe ao cristianismo urbano, ao cristianismo que já era praticado nos grandes centros da época, né? Nas grandes capitais, nas grandes províncias. Esse é um movimento rural que se opunha às características de um cristianismo urbano que já acontecia nesse momento. O Montano ele tem tanto sucesso no seu movimento porque ele consegue falar a língua cultural dos frígios. E por isso os frígios, pessoal da sua região, se identificam tanto com a sua pregação. Aqui nós também temos um ponto que é preciso chamar a atenção. Para que uma teologia faça sentido na vida das pessoas, ela precisa ser contextualizada. Ela precisa atender às demandas do cenário em que nós estamos estabelecidos. Não as demandas individuais, porque senão viraria uma colcha de retalhos, mas a demanda do nosso tempo, a demanda da nossa sociedade, a demanda do nosso contexto. Não apenas tentar reproduzir no Brasil do século XXI um conteúdo que venha dos Estados Unidos ou que venha da Europa do século XVI ou outros elementos quaisquer que não aqueles que sejam contextualizados. É claro, é óbvio, a teologia do passado, a teologia da Europa, ela tem muito que nos ensinar, mas não apenas do passado e não apenas da Europa. A teologia da África, da Ásia, da América Latina e do presente também tem muito o que dizer e só assim ela pode ser relevante. O Montano apela para outros argumentos e acaba criando um movimento muito personalista, mas a sua habilidade de falar a língua dos frígios é um destaque na adesão que aquelas pessoas fazem do seu movimento. Por exemplo, ele lidera o movimento ao lado de duas profetisas que não possuíam relações íntimas com ele, como eu já ouvi algum comentário. Eles eram celibatários estritos, mas o fato dele liderar o movimento com duas profetisas chamadas Priscila e Maximila mostra que isso é um resquício do culto a Apolo, porque no culto a Apolo presente na Frígia em outros lugares da antiguidade e nos cultos politeístas, o sacerdócio feminino também era aceito e também era reconhecido. Talvez isso seja um resquício da sua origem religiosa. O movimento de Montano foi chamado de movimento da nova profecia. Olha que legal, hein? E ele apregoava a iminência do fim do mundo. E as guerras produzidas pelo imperador Marco Aurélio no seu tempo eram vistas como um sinal de que o fim estava próximo. Você já viu o meu vídeo falando sobre o arrebatamento? Se não viu, deve ver e eu vou deixar aqui o card para você acompanhar. Porque em todos os períodos históricos há movimentos que enxergam o seu próprio tempo como uma evidência do fim do mundo. Essa conversa que nós ouvimos no Brasil atual não é a descoberta da pólvora, não se apavore, porque desde Montano que isso acontece, né? Montano dizia também que um reino de paz, de alegria, de felicidade estava perto de chegar à Terra e de se estabelecer. Só não seria em Jerusalém,
seria na Frígia, é claro, no lugar onde ele pregava, no lugar onde ele deu origem ao seu movimento. E é ali, segundo ele, que os valores do reino de Deus seriam restaurados, em oposição à deturpação que a liderança cristã teria feito naquele momento. Muitas pessoas vão para a Frígia por conta disso e conhecem de perto um movimento que pregavam o êxtase espiritual, que pregavam as experiências transcendentais, né, como está presente no cristianismo em outros momentos, mas era uma marca muito típica do montanismo naquele cenário. Um movimento que exigia uma moral ascética e rígida muito forte, era um movimento dualista, que desprezava a carnalidade, que enfatizava os jejuns, que enfatizava a prática das esmolas, que proibia o casamento e, para quem já era casado e ficasse viúvo, proibia um segundo casamento, mesmo sendo o motivo da viuvez, né, o término do seu primeiro casamento, que praticava abstinências não só de alimento, mas também abstinências sexuais, porque eles eram profundamente dualistas e celibatários. E também dizia uma coisa muito estranha, que depois do batismo não havia mais perdão para os pecados desse humano. Muitas pessoas deixavam para se batizar bem perto do final da vida, né? Isso é origem também num livro chamado Pastor de Hermas, mas algumas pessoas diziam que depois do batismo o ser humano só era perdoado uma única vez. O Montano era ainda mais radical, dizendo que depois do batismo não tinha mais perdão. É uma pregação bastante extrema nesse sentido, né? E ele se opõe aos bispos, e esse foi o maior problema de Montano. Claro que ele ensinou um monte de equívocos, é claro que ele errou na mão em muitos pontos, é claro que ele propunha um movimento que era mais dualista do que propriamente cristão, mas o seu grande pecado foi a sua oposição aos bispos da época, e isso rendeu uma reação ainda mais forte em relação ao montanismo, que, claro, foi um movimento herético, um movimento que, como eu disse, se distancia da pregação de Jesus, mas o problema político é um problema notável, né? É um problema que piora ainda mais a situação do Montano. Mesmo assim, os seus ensinamentos se espalham para além da Frígia e ele tem seguidores importantíssimos como Tertuliano, um dos nomes mais notáveis da patrística, acaba aderindo ao movimento de Montano e os especialistas chegam a afirmar que essa é a principal causa de Tertuliano não ter sido canonizado, não ter sido considerado um santo. Sem dúvida nenhuma, foi por causa disso, né? Se você quiser, inclusive, um episódio da Patrística falando especificamente sobre Tertuliano, aproveite para escrever aqui nos comentários o nome desse personagem tão importante, Tertuliano. Escreva ali que em breve, se você quiser, nós faremos um vídeo com essa temática também. E o Tertuliano nem era da Ásia Menor, ele era do norte da África, para você ver como esse pensamento ganhou adesões em muitos lugares. Foi condenado pelo Papa da época, o Papa Vítor, e depois condenado oficialmente apenas no século VII, em 680, no Concílio Constantinopla III. A igreja é um pouco lerda com algumas questões, você sabe disso, e na história isso demora ainda mais, porque na época os parâmetros eram ainda mais difíceis do que são hoje em dia, né? Mas o montanismo só é oficialmente condenado no Terceiro Concílio de Constantinopla, no ano de 680. Se você ainda não viu a minha série de vídeos sobre concílios, também vou deixar o card para você assistir na sequência. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, inscreva-se no canal e faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Um abraço para você e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.